Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de formação virtual da Infância e Adolescência Missionária aqui do Estado do Pará. Hoje nós vamos trabalhar o tema esse ano, Encontro de Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária. E a nossa convidada vai ser a Regiane, daqui a pouquinho ela vai se apresentar melhor. Mas antes, queria convidar o João, da Baitetuba, para fazer a nossa oração inicial. Pode ir lá, João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, a Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Peçamos o Espírito Santo de Deus, para que ele venha sobre cada um de nós, nos ilumine nessa noite de formação, nos instrua, para que tudo aquilo que foi dito e refletido aqui seja conforme a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santos arcanjos de Deus, rogai por nós. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, João. E agora eu gostaria de convidar a Regiane, ela vai se apresentar e partilhar conosco esse tema tão importante para todos nós da IAN. Que vai mostrar um pouquinho do protagonismo da criança e que o assessor precisa conhecer bem esse tema para começar a poder despertar esse protagonismo dentro delas. Pode ir lá, Regiane. Boa noite. Eu sou a Regiane e vou apresentar para vocês sobre o esse ano. Deixa eu voltar primeiro lugar. Então, eu vou falar para vocês sobre a unidade 9 do livro, que é esse ano, o Encontro de Adolescentes e Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária. O livro aqui, unidade 9, tá? Esse ano. Então, qual é o objetivo dessa formação? O objetivo dessa formação é ajudar os assessores a organizar a formação para os coordenadores do grupo, de modo a oportunizar o protagonismo das crianças e adolescentes na elaboração dos encontros com fidelidade ao carisma e à metodologia. No caso, nesse encontro de hoje, desse subsídio, para mim ensinar como é que se faz um esse ano, tá? Então, esse é o objetivo da formação, que os assessores aprendam a fazer o esse ano de modo que as crianças sejam verdadeiras protagonistas e que elas usem o carisma e a metodologia com fidelidade. Tudo bem? Esse ano, Encontro de Coordenadores da IAN. A gente já viu o que significa, mas por dentro, né, dessa sigla tem um significado. Por exemplo, quando a gente fala encontro, a gente quer invocar o sentido evangélico da palavra mestre e discípulos, vivido pelos primeiros discípulos e discípulas em contato com Jesus. Então, encontro vem do encontro com Jesus. Então, a gente quer que as crianças ou os adolescentes tenham esse encontro com Jesus. Então, por isso a palavra encontro no esse ano. Coordenadores, porque é aqueles que são os coordenadores dos grupos, né? São aqueles que estão lá
servindo e organizando, assim como Jesus serviu a todos. Então, coordenadores, trata-se da equipe que desenvolve os encontros nos grupos, organizando e servindo a exemplo de Jesus, sendo que Deus se fez servos de todos. Então, são os coordenadores, né? IAN são aquelas crianças que participam da IAN, né? Então, a gente não vai pegar qualquer criança, a gente vai pegar crianças que participam da IAN. Então, destina-se às crianças e adolescentes da infância missionária que percorre o caminho de amadurecimento na vocação, batismal na dimensão comunitária, ou seja, elas já participam da comunidade e elas já são da IAN, tá? Então, esse é o significado da sigla esse ano. Encontro é o contato com Jesus, né? O encontro pessoal com Jesus. Coordenadores são as crianças que já são coordenadoras dos grupos. E IAN, porque são crianças que participam da IAN. A gente viu que o objetivo passado que eu falei era para os assessores. Esse é o objetivo do encontro. Então, qual é o objetivo do encontro? O objetivo do esse ano é fortalecer o protagonismo da coordenação dos grupos da IAN para o serviço de animação, formação e cooperação missionária, crescendo na experiência do seguimento de Jesus, sobre responsabilidade dos assessores das coordenações paroquiais e diocesanas, como da equipe da POM. Então, o objetivo do esse ano para as crianças é que elas sejam protagonistas e possam atuar na animação, na formação e na cooperação missionária dos grupos, sobre a responsabilidade dos assessores. Então, os assessores, a coordenação da diocese e também as equipes da POM vão estar sempre com aquelas crianças ou adolescentes as auxiliando. Tá? Então, elas não vão estar sozinhas, sempre tem os assessores por trás. O esse ano, ele quer ser um encontro de compromisso e fortalecimento do carisma e da metodologia da IAN. Além de proporcionar aos participantes momentos que visam impulsionar o compromisso e a experiência pessoal com Jesus. Então, a gente quer que aquelas crianças tenham um compromisso missionário a partir da experiência pessoal com Jesus. Então, que elas encontrem Jesus nesse encontro, no esse ano. A gente quer também que elas estudem e se aprofundem nos conteúdos de animação e formação missionária. Então, já que elas atuam no grupo missionário, então elas têm que conhecer, elas têm que estudar e se aprofundar nesses conteúdos de animação e formação. A gente quer também que elas tenham consciência para a missão na Igreja Universal, na diocese e paroquial. Então, a gente quer, a partir desse encontro, que elas tenham consciência da missão da igreja no universo, no mundo, na região também, na diocese e paroquial, né, localmente. Então, a gente sempre fala que as crianças, elas têm que pensar global e agir local. Então, o esse ano, ele está aí para isso também, para conscientizar sobre a missão global e local. A gente quer também que elas tenham se conscientizem das ações e compromisso para animação, organização e cooperação missionária em cada igreja particular. Então, que elas saibam dos compromissos da missão na sua igreja, no seu grupo, assim como a gente quer também que elas saibam dessa cooperação missionária em todo o mundo. Então, a partir desse encontro, a gente acredita que a gente precisa que elas vivam esse momento, na verdade. Né? E a gente também quer que, a partir do esse ano, elas valorizem e fortaleçam o protagonismo de todos os integrantes do grupo a que pertencem os participantes.
Então, as crianças vão participar, ou os adolescentes, no caso, os coordenadores. Mas a gente quer que depois que eles saiam de lá, eles sejam capazes de fazer com que os outros integrantes que não participaram do encontro sejam protagonistas, tá? Então, eu fui para o encontro, eu sou coordenadora, agora eu vou fazer tudo do meu grupo. É isso que a gente quer? Não. O que a gente quer é que eu sou coordenadora, então agora eu tenho que ajudar os outros integrantes do grupo a serem futuros coordenadores, a terem o protagonismo que a infância tanto prega, né? O protagonismo das crianças e dos adolescentes. Então, valorizar e fortalecer o protagonismo de todos os integrantes e não somente do coordenador. Então, lá nesse ano, a gente tem esses momentos que eles vão viver para fortalecer o protagonismo de todos. Para o sucesso de um encontro, a gente sabe que existem vários fatores. Né? Então, para esse ano, é a mesma coisa. Para o êxito do encontro, existem N fatores. Um dos fatores é uma boa equipe coordenadora. Então, a equipe que está coordenando, ela tem que ser boa. Consciência do compromisso por parte dos participantes. Então, os participantes, eles sabem o que eles estão fazendo ali, ou eles só foram levados para participarem, sem saber, sem ter consciência do que eles estão fazendo. Então, isso é importante, que eles tenham uma consciência. Então, antes da gente levar as crianças, a gente falar para elas o que elas vão fazer, dar essa consciência para elas. Um lugar adequado para acolher a todos. Então, não é qualquer lugar. Tem que ser um lugar acolhedor, em que elas se sintam bem. Então, tudo isso depende para o sucesso do encontro. Uma organização de forma dinâmica, interativa e principalmente missionária. A gente vai para o encontro, às vezes é tão chato, e com criança e adolescente não pode ser chato. Porque se for chato, elas não vão querer ficar ali. Então tem que ser dinâmico, tem que ser interativo. Então, fazer com que elas interajam entre si. É paroquial, então elas vão interagir entre si, entre eles, né, da paróquia. Ah, não, tem outras paróquias, então fazer com que as outras paróquias interajam também. Ah, é diocesano, então fazer com que eles interajam com todos. Então tem que ser interativo. E principalmente missionário. Claro, a gente está no encontro missionário, então tem que ser missionário, tem que ter o carisma missionário. Não vou fazer qualquer encontro sem nada de missão, que não fale nada de missão. Então, tem que ter esse cuidado para fazer com que tenha missão, que seja missionário. Os participantes. Crianças ou adolescentes que representam o grupo e participam de acordo com a faixa etária. Então, vai ser um esse ano de crianças ou vai ser um esse ano de adolescentes? Ah, vai ser um esse ano de crianças. Ah, tá bom. Então, tem que ter crianças. Ah, mas tem um adolescente que ele é um pouco tímido e eu acho que ele se daria bem com as crianças. Não, ele não vai. Se é de crianças, só tem que ter crianças. Ah, mas eu tenho um encontro de adolescentes agora. Ah, mas tem uma criança que ela é tão madura, ela se expressa tão bem. Eu acho que ela já dava para participar com os adolescentes. Não. Se ela é adolescente, ela vai ser... Se ela é criança, ela vai ser com criança. Então, se é adolescente, vai ser com criança. Então, a gente tem que respeitar essa faixa etária. Às vezes, eles choram, eles pedem para ir, mas não. Se é de criança, vai ser só criança. Se é adolescente, vai ser só adolescente. Tá? E esses participantes, eles são escolhidos pelo grupo que pertence para
a partir desse ano, preparar e articular, juntamente com o assessor, está disposto a promover o protagonismo de outras crianças ou adolescentes. Então, aquela criança que foi escolhida para participar desse ano, quando ela voltar de lá, ela, junto com o assessor, vai estar disposto, tem que estar disposto a promover o protagonismo das outras crianças, como eu falei ainda agora. Não é porque ela é coordenadora, que ela vai fazer tudo no grupo a partir de agora. Não. Agora ela vai trabalhar e fazer com que as outras crianças também sejam protagonistas do grupo. Tá? Então, ela tem que ter essa responsabilidade para fazer com que as outras crianças sejam protagonistas. É importante que o assessor ele oriente e perceba quais crianças e adolescentes se destacam na vivência do carisma, que se dispõem a atuar com maior responsabilidade junto ao grupo. Então, qual criança eu vou escolher para levar para o encontro? É aquela mais tímida, que não quer fazer nada no grupo? Não. Com essa a gente vai trabalhar no grupo, mas a gente vai pegar aquela que sempre participa, que sempre quer falar, que sempre está ali, que tem responsabilidade, que não falta aos encontros. Então, é essa criança que a gente vai escolher para levar para o encontro. É necessário também que o assessor esteja presente no dia do esse ano. Eu acho que isso eu nem precisaria falar, mas a gente fala, né? Porque é óbvio. O assessor ele tem que estar presente sempre com a sua criança, com o seu adolescente. Até porque alguns pais confiam os seus filhos a essas pessoas, né? Tipo, eu confio meu filho só para esse assessor. Se ele não for, meu filho não vai. E, então, ele tem que estar lá. Tem criança e tem adolescente que só confia no seu assessor também. Então, é importante que os assessores participem do esse ano. Ele não está na equipe de coordenação, mas ele participa com esse ano. Ele participa do esse ano para ajudar no que for preciso e para estar lá também acompanhando a sua criança. Ok? O lugar. A gente falou também que, dos vários motivos, o lugar é importante, né? Então, tem que ser um local acolhedor, tem que ser um local que proporcione uma metodologia de trabalhos em grupos e dinâmicas. Então, se tiver um local grande, em que tenha várias salas, onde a gente possa dividir em grupo para aqueles trabalhos, é legal também. Um local que eles possam brincar, que eles possam correr, principalmente as crianças menores, né, que gostam de correr. Então, tem que pensar bastante nesse local. Um local amplo para as formações, um local que eles não fiquem muito amontoados, muito juntinhos, por causa do calor, né? Acho que caiu a internet, mas paralisou para vocês ou não? Vamos falar do local, né? Tem que ser um local acolhedor, que proporcione uma metodologia de trabalho em grupos e dinâmicas, né? Então, tem espaço para fazer dinâmicas. Seja um local amplo para formação, né? Para as crianças, na hora da formação, não ficarem muito juntinhas, né? Muito apertadas. Se vai servir lanche ou refeição, tem que pensar na cozinha. Se a cozinha ela tem essa capacidade de fazer para a preparação desses lanches e comida. Acessibilidade do banheiro também. Lembrar que a gente está com crianças, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. E tem que ser um local seguro, né? Ou seja, não tem que ser qualquer lugar, né? Tem que ser um local pensado justamente para o encontro.
a gente sugere, né, dá uma sugestão de que sejam feitos em salões paroquiais, em escolas, casas de formações também são legais de se fazer, porque eles já têm toda essa estrutura preparada, né? Então, as casas de formações, elas já têm os banheiros, tem quarto, então é importante pensar no local. Então, não é só pensar no tema e esquecer do local. O local é importante, tá? E, atenção, os custos, eles devem ser mínimos para crianças ou adolescentes, sendo que esses dependem dos responsáveis para a autorização e pagamento da inscrição. A gente sabe que a situação não está fácil, e se for muito caro, os pais eles não querem pagar, tá? E nem autorizar, porque é caro. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, tá? Fazer uma rifa, fazer um evento, alguma coisa que arrecade dinheiro para que os custos para as crianças ou adolescentes seja reduzido, tá? Então, a gente tem sempre que pensar nisso. A equipe coordenadora do encontro. O que é a equipe coordenadora do encontro? É a equipe que vai preparar o encontro. Então, ela é formada por assessores e crianças, ou adolescentes, né? Que já participaram do esse ano. Então, se ele participa esse ano, no ano que vem ele vai ajudar a preparar o esse ano. Então, é sempre assim que a gente pede que se trabalhe, né? Então, se a criança participou desse encontro 2020, esse ano 2020, ela vai ajudar a preparar o esse ano 2021. E a de 2021 ajuda a preparar o esse ano 2022. Sempre com a ajuda de assessores, é claro. E assim a gente vai trabalhar esse protagonismo das crianças ou adolescentes. A equipe coordenadora, ela é responsável por pensar em toda a estrutura do encontro. Então, ela vai preparar um encontro, ela tem que pensar em tudo. Na sua abrangência, vai ser um encontro paroquial, então tem que pensar só para a paróquia. Vai ter outras paróquias, vai ser interparoquial, então tem que pensar em 2 ou 3 ou mais paróquias, depende do número que ela vai contar. Vai ser um encontro diocesano. Então, ela vai pensar para a diocese, fazendo com que as paróquias interajam entre si, que os participantes interajam entre si. Então, tudo isso ela tem que pensar. Eu vou fazer um encontro estadual. Se eu vou fazer um encontro estadual, eu vou pensar de uma forma em que o Estado esteja ali interagindo, tá? Para não ficar uma coisa só paróquia com paróquia. Então, a gente tem que pensar nisso, e quem vai pensar nisso é a equipe coordenadora do encontro. Ela também tem que pensar no público-alvo. Vai ser só criança ou vai ser adolescente? Então, ela tem que pensar nisso também. Se for só criança, ela tem que usar uma metodologia voltada para as crianças, tem que adaptar tudo para as crianças. Não, vai ser de adolescente. Então, ela vai pensar no encontro para adolescente, que é diferente de um encontro para crianças. E ela também vai pensar por todo o andamento formativo do encontro. Quem é que vai dar formação? Quem é que vai fazer espiritualidade? Como é que eu vou fazer essa integração entre os participantes? Então, tudo isso é responsabilidade da equipe coordenadora, que é composta por assessores, por crianças ou adolescentes. Ok? Essa equipe também ela tem que ter clareza dos objetivos do esse ano. Qual é o objetivo do esse ano? O objetivo do esse ano é fazer com que as crianças ou adolescentes sejam protagonistas na missão e que elas sigam fielmente o carisma e a metodologia da IAM. Então, ela tem que saber que é isso, tá? Ela não pode ser qualquer coisa e chegar lá na hora, não, a gente vai fazer qualquer coisa e pronto. Não, tem que saber qual é o objetivo. Das dinâmicas. Tem que saber fazer dinâmicas, né? Um encontro sem dinâmica é um encontro chato. Distribuição equitativamente das responsabilidades. Então, ela vai dividir as responsabilidades igualmente.
Então, eu não posso deixar um grupo ou uma criança responsável por tudo e os outros sem fazer nada. Então, eu tenho que pensar nisso. Dividir igualmente. Então, cada um vai fazer uma coisa e assim não deixar o peso só para uma pessoa. Tem que preparar os temas e momentos de acordo com o carisma e a espiritualidade missionária. Então, se trata-se de um encontro missionário, logo os temas têm que ter missão, tem que falar sobre o carisma e a espiritualidade missionária. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Tem que criar vínculos com participantes, com os assessores. Então, não é aquelas, eu sou da equipe de coordenação, então não quero papo com ninguém, não. Tem que criar esse vínculo, tem que ter esse elo com os participantes e seus assessores. E tem que avaliar constantemente o ambiente e a organização do ECIAM para pontuar e melhorar sempre. Então, tem que estar sempre em observação. Olha, essa coisa que a gente fez aqui não ficou bom, bora tentar mudar para ficar melhor. Olha, eu acho que se a gente fizer o lanche antes, vai ser melhor do que se fazer o lanche depois, porque elas podem estar cansadas e não querer comer. Então, tem sempre que pensar para melhorar. Então, a equipe coordenadora ela tem que estar sempre atenta para fazer com que o encontro seja o melhor possível. Durante o encontro, são necessárias equipes distintas para diferentes momentos. Então, a gente tem que ter equipe de acolhida, equipe de animação, equipe que vai trabalhar na alimentação, tem que ter os formadores, os que vão fazer a espiritualidade, os que vão trabalhar na secretaria, os que vão atuar na liturgia. Então, é bom pegar várias pessoas, vários participantes e fazer com que cada um tenha uma tarefa. E isso a equipe coordenadora ela tem que pensar sempre nisso, para não deixar um participante com um monte de coisa para fazer, tá? E tem que ter também pelo menos um acompanhante, um assessor acompanhante em cada grupo. Então, quando eles forem fazer dinâmicas, a gente vai dividir em grupo, 5 grupos, então em cada grupo tem que ter um assessor acompanhante. A gente nunca deve deixar as crianças ou os adolescentes sozinhos, porque eles podem não saber, eles podem ficar em dúvida do que fazer, então sempre tem que ter um assessor auxiliando. E o que a gente vai fazer lá no ECIAM? Quais são as temáticas que vai ser falado nesse encontro? A gente vai falar sobre o que diz a diretriz, né? Então, de acordo com as diretrizes da infância e adolescência missionária, o ECIAM deve ser organizado de forma dinâmica, englobando as seguintes temáticas, que podem ser organizadas em formato de oficina. Então, os temas que vão ser abordados no ECIAM vai ser História e Carisma, da IAM, Perfil da Criança ou Perfil do Adolescente, Padroeiros e Fundadores, Metodologia das 4 áreas integradas, Espiritualidade missionária, Símbolos missionários e da IAM. Então, esses são temas que a gente vai abordar. Então, durante todo o encontro, a gente vai trabalhar esses temas em forma de oficina para ser mais dinâmico, né? Para ficar mais dinâmico, a gente pede que seja feito, pode ser feito em forma de oficina. Então, todas as temáticas, essas temáticas, né, que a gente viu, elas são abordadas no EFAIAM, e que é o conteúdo específico dos assessores, né? Formação para os assessores, não específico, mas que está contido no material formativo dos assessores. Então, quando a gente faz o EFAIAM para assessor, a gente estuda aqueles temas. Só que eles estão numa linguagem que nós, assessores, entendemos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse material, que é o fundamento, né? E vai adaptar e dinamizar para as crianças ou adolescentes, para que elas entendam.
Então, a gente vai pegar um conteúdo e vai adaptar e dinamizar para que as crianças e os adolescentes compreendam, para que eles compreendam o carisma, a metodologia e os objetivos da IAM. Então, a gente já tem um conteúdo, a gente só vai transformar numa linguagem mais simples e compreensível para o grupo-alvo. O grupo-alvo é crianças, então a gente vai adaptar para as crianças. Se o grupo-alvo for adolescentes, a gente vai adaptar para os adolescentes. E além desses momentos formativos, deve também ter tempo para música, dinâmica de integração dos participantes. A gente sabe que as crianças, elas adoram brincar, né? Então, quanto mais brincadeira, quanto mais dinâmica, é bom. E também aquele momento de integração, por exemplo, se for entre outras paróquias, né? Mais de uma paróquia, que elas possam interagir entre si, né? Entre as outras paróquias é importante, tá? E se for para adolescente, se for muito parado, eles não gostam. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, tá? Então, tem que ter os momentos de dinâmica, de música, de dança. Tem gente que gosta de dançar, né? Então, que eles dancem, que eles participem. Seja um momento alegre, não só um momento chato para a formação. E tudo isso que a gente falou aqui são sugestões, tá? Que a equipe de coordenação, ela vai ter que pensar se aquilo se aplica para o grupo dela, para o público do encontro. Então, ela vai adaptar para a sua realidade e para o seu contexto que ela vive, né? Aqui no Pará, algumas coisas funcionam. Pode ser que no Sul não funcione. Então, cada um da equipe coordenadora vai pensar se aquilo funciona ou não para o seu grupo, para o seu encontro, e aí vai adaptar. Então, a gente já sabe que tem os fundamentos, que são aqueles temas, mas que eles devem ser adaptados para o público-alvo e também adaptados para a realidade de cada participante do encontro. Bem? E depois de tudo, acabou o encontro. E agora? O que vai acontecer? O que tem que acontecer, na verdade? Depois do esse ano, a partir do encontro de coordenadores da IAM, espera-se que os participantes assumam o compromisso de testemunhar em seu meio os compromissos assumidos. Então, as crianças que participaram, elas têm que assumir esse compromisso de testemunhar, né? Os compromissos que elas assumiram lá no seu grupo. Então, promova os encontros para os grupos da IAM. Então, eu participei do encontro, agora eu vou fazer o encontro no meu grupo. É isso que se espera, né? E organize juntamente com as equipes de coordenação paroquial diocesana novos esse ano. É aquilo que eu falei. Se elas participaram esse ano, no ano que vem elas podem ajudar a organizar. É isso que a gente espera. Que elas promovam também o protagonismo das outras crianças do grupo, né? Já que elas são coordenadoras, mas elas têm esse dever de fazer com que as outras crianças também sejam protagonistas. Todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. É isso, obrigada. Muito bem, obrigado, Regiane. Obrigado pela partilha, pela experiência. Eu fiz questão de convidar a Regiane para partilhar esse tema, porque ela atualmente está coordenando aqui no estado na Diocese de Belém. E na Diocese de Belém, como eu falei, todos os anos acontece esse encontro. Né? Acontece essa dinâmica do antigamente ELME e agora o ESIAM. Então, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, alguma colocação queira fazer, ou então algum questionamento, se quiser falar ao vivo, pode falar. A gente tenta responder aqui qualquer dúvida. Eu estive aqui no bate-papo se tem mais alguma, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, é só ligar o seu áudio e fazer, tá? Adriana, da Diocese de Garanhuns, Pernambuco.
Quero parabenizar pela fala dela, dei uma cortada aqui na minha internet, mas ele mandou escutar. E foi muito bom essa explicação. A gente vai tentar trabalhar aqui na Diocese de Garanhuns esse material riquíssimo que você está nos fornecendo para o estado de Pernambuco. Já conversei com a Elisângela. A gente vai tentar trabalhar um pouco nessa metodologia que vocês aí no Pará é, estão fazendo durante esses últimos dias. É uma bênção e eu quero agradecer imensamente em nome do povo da nossa diocese aqui de Garanhuns. Muito obrigado. E a essa garotinha aí que deu um show agora. Obrigado, José. Para quem quiser acompanhar também os outros vídeos, né, da nossa formação, é só entrar no YouTube, no canal Ian Pará. Aí você pode se inscrever no canal. Lá tem os vídeos de todos os encontros que nós fizemos, né? Nós estamos já finalizando a nossa formação e eu já deixo aqui o convite para amanhã, o nosso encerramento, nosso grande encerramento da nossa formação no mês de setembro. Amanhã vai ser o tema Cantando a Ian. Vai ser uma live só de música, de animação, para a gente aprender um pouquinho mais e estar incentivando nossos grupos a cantarem os cantos da Ian, os cantos missionários. Alguma pergunta, alguma dúvida mais? Boa noite, eu me chamo Raíza. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava numa aula já de um curso, né? E aí eu queria só esclarecer, assim, se algum local já voltou à infância e adolescência missionária. Eu pertenço aqui à paróquia de Santa Luzia, sou de Parnaíba, Piauí. E aí eu tenho interesse em saber se em algum lugar os encontros já voltaram, assim, meio com distanciamento, tudo direitinho com os protocolos de segurança. Alguém aqui no grupo, não sei se a Janete pode falar, Janete, se vocês já voltaram, ou algum grupo já voltou, quer contar a experiência? Nós aqui da... Sim, o meu grupo já voltou. Rosângela, quem está falando? É bom ligar o vídeo. É o vídeo para a gente ver quem está falando. Pronto. Vamos lá começar pela Rosângela. Aqui em Jucati, eu sou da Diocese de Garanhuns também. A gente está fazendo online ainda. Estamos fazendo online. Alguém já voltou assim, pessoalmente? A Regiane pode falar, Regiane? Aqui o nosso grupo a gente voltou, aqui em Ananindeua, né? No Pará, só que a gente está trabalhando com distanciamento. A gente tem poucas crianças, né? Poucas crianças voltaram, na verdade, 5 crianças só. E a gente tenta fazer sempre num local aberto, no caso, na casa de um assessor, que é um local grande, então a gente sempre faz em locais abertos e faz com no máximo 6 pessoas só. Então, geralmente é um assessor e as 5 crianças só. Mas e também a gente faz com os adolescentes também, separado, né? Então a gente está voltando, só que de máscara, com álcool, todos aqueles cuidados que a gente tem que ter. Agradecer a partilha da Regiane nessa noite, já convidar todos para amanhã, nosso encontro, mesmo horário, às 20 horas. Quem vai animar o nosso encontro de amanhã é a irmã Joaninha e uma banda, a banda que ela está preparando lá, só para nos animar, nos ensinar e partilhar cantos da Ian. Cantando a Ian é o tema de amanhã para encerrar a nossa formação no mês de setembro. E todo o material nós estamos partilhando no grupo do Ian Pará. Mas quem quiser também esse material, pode ver uma forma de entrar em contato comigo no meu WhatsApp, né? 8164-5704, código 91. 8164-5704 é o meu WhatsApp. Eu posso estar mandando todos os materiais que nós já temos de todas as formações. E os vídeos vocês encontram no nosso canal do YouTube Ian Pará. Tá bom? Então a gente vai rezar. Eu queria, agora que eu vi a irmã Janete, para a gente vai de breves, queria pedir para ela fazer uma oração final, irmã.
Pode ser? Tem que ativar o áudio. Tem que ativar o áudio. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer nossa oração final neste dia, então, que já quase vamos terminando, completando nossa formação, e que Deus continue abençoando nossa caminhada missionária, continue abençoando a todas nossas crianças, a todos os que também, de uma ou outra forma, estão ajudando nesta formação, todos os assessores, coordenadores, para que possamos alimentar-nos todos dessa fé, dessa alegria missionária que temos em nosso coração e que já estamos deseosos de voltar, mas sempre com todas as normas, as regras de cada diocese, de cada paróquia. Que Deus continue abençoando nossa caminhada e que Nossa Senhora de Nazaré também possa acompanhar-nos, possa ayudarnos a ser verdaderamente misionários aí no lugar donde estamos levando a missão. E a ela nos acolhemos sempre dizendo, como o anjo, hoje que estamos celebrando os anjos, como o anjo Gabriel saudou a nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que fiquemos reunidos sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E de todas as crianças e adolescentes do mundo inteiro, sempre amigos. Sempre amigo. Tchau, pessoal. Vai, vai. Isso.